Vamos que vamos. Uma das, né, eu costumo falar aqui que uma das coisas que essa mídia me permite é aprender com os melhores, né? Então, acho que isso é o que tem de melhor. E a galera que me acompanha aí sabe que eu acho que ninguém consegue saber de tudo, né? Ninguém consegue entender de tudo ao mesmo tempo. E existe hoje nas mídias sociais um fenômeno, né, que todo mundo acha que manja de tudo. Pois é. E tem muita coisa, né, quando a gente fala de desempenho aeróbico relacionado com biomecânica. E biomecânica não é, como todo mundo sabe, a minha praia é a fisiologia do treinamento. E eu tenho a feliz oportunidade de, antes do lado profissional, do lado pessoal, ter o Maciel aí como um irmão, e do lado profissional poder contar com ele sempre que eu tenho aí as minhas dúvidas, anseios, e quero trazer para o meu público, né, informações de relevância da biomecânica com alguém sério, né? Eu costumo dizer assim, se você quer saber se alguém é bom ou é ruim, tem uma forma muito simples. Basta você ver se a pessoa fala exatamente o contrário de todo mundo e quer polêmica a partir disso. A pessoa que quer polêmica, né, e fala exatamente o contrário do que todo mundo fala, do que os bons autores, os bons profissionais falam, essa pessoa, de alguma forma, está querendo um uso inadequado, fazendo uso inadequado da própria mídia social. Então, queria agradecer aí o aceite do convite. O professor Rodrigo Maciel e eu hoje vamos conversar sobre biomecânica, fisiologia e treinamento de corrida, né? E a gente vai falar um pouco aí sobre o desempenho da corrida e as variáveis fisiológicas, biomecânicas que têm, né, relevância no que diz respeito aos parâmetros como VVO2, né, a questão da economia de corrida, né, a gente vai até passar um pouco pela questão dos calçados e assim por diante, dos calçados esportivos e assim por diante. Então, E eu concordo com as suas palavras, Polito. Hoje a questão das mídias sociais, né? A questão da pandemia, acho que, por um lado, diminuiu muito a questão da barreira geográfica, né? Mas, ao mesmo tempo, também abriu oportunidade para que aqueles que sejam, de repente, vou até colocar menos responsáveis, né? Porque eles não consideram todos aqueles que estão seguindo, ou estão ouvindo, ou que estão levando em consideração aquilo que é dito, se aventuram a falar de tudo, né? E aí eu tenho uma máxima que segue a mesma linha que você, assim, que quem fala de tudo não fala de nada, né? De repente tem um grande conhecimento, mas com uma superfície, com profundidade ridícula. Então, se você fizer duas perguntas, já não vai mais saber responder, e aí acaba profetizando coisas que não necessariamente se reproduzem, né? Então, eu até fiz um post de corrida ontem, que eu falei exatamente sobre isso. Eu falei, gente, isso aqui é uma visão superficial, baseada em apenas um dado, apenas em um estudo, não é minha área, fisiologia. Até que citei você, falei, tem lá, corre atrás do Polito, que certamente ele vai conseguir discutir com muito mais propriedade do que eu sobre esses assuntos. Então, temos que ser muito responsáveis com aquilo que a gente escreve, publica, e, enfim, com aquilo que entre aspas, pregamos por aí, né? Tem que ser muito, muito cuidadoso, porque até mesmo pautado na ciência, e esse que é o grande barato da ciência, as coisas elas se modificam, né? É a questão da incerteza, a eterna busca pela verdade absoluta, que na verdade nunca conseguiremos chegar. Então é aquela história do gato correndo atrás do próprio rabo, ou o cachorro correndo atrás do próprio rabo, como queiram. A gente sempre tem que buscar um método mais com menor fontes de interferência para conseguir entender melhor o fenômeno. E ficar pautado de uma forma vamos colocar assim, dimensional, apenas por um prisma, para discutir um fenômeno tão amplo e tão complexo quanto o ser humano, né, as questões biológicas, de fato bastante preocupante, né? Então, a gente tem que aceitar sempre as nossas limitações e buscar aquele que entende um pouco mais sobre aquele assunto. Então, compactuo, faço das suas as minhas palavras, meu querido. E hoje, né, quando se fala em treinamento, os caras buscam é o que você falou, né? Tem muita gente falando do treinamento que não teve vivência no treinamento. Acho que o Marcelo, assim como eu,
né? Ele pôde viver a prática do treinamento, além de todo, para quem não conhece, Marcel é doutor em biomecânica pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, né? Vai estar dentro do nosso curso de treinamento aeróbico. Na verdade, ele é sempre contribuinte de todos os cursos que a gente faz aqui. Quando precisa de alguma coisa de biomecânica, ele é o papa da biomecânica que a gente chama para socorrer a gente. E, né, quando a gente estuda a questão do treinamento aeróbico, tem muita gente que faz uma falsa ideia de que o treinamento aeróbico ele é definido pelo consumo máximo de oxigênio. Então, fala assim, olha, se o cara tem um VO2 máximo, né, absurdo, o cara tem um VO2 máximo de 75, ele ganha de quem tem um VO2 máximo de 70. Essa é a visão que se passa na graduação, porque muitas vezes o professor que dá aula na graduação é o cara que veio da fisiologia e, de certa forma, nunca viveu treinamento. E aí, né, a gente pode ter atletas com o mesmo VO2, até discuti isso ontem numa live, atletas com o mesmo consumo máximo de oxigênio e com tempos diferentes. E posso ter atletas com VO2 máximos, com valores de consumo máximo de oxigênio diferentes e com o mesmo tempo. Né? E isso leva a discutir uma questão que é absurda dentro do aspecto da biomecânica, que é uma questão muito forte na biomecânica, né, que tem N polêmicas envolvendo isso, até a questão do educativo de corrida, né, que você até fez um post muito legal, quem ainda não segue o Marcel, vai lá no Biomecânica Fácil, muito legal sobre isso, que é a questão da economia de corrida. E a economia de corrida, para a galera entender em termos biológicos, é você gastar menos energia fazendo o mesmo. Então, é eu e o Maciel correndo a 10 por hora, ele gasta menos energia do que eu e, portanto, ele consegue, em um percentual maior de VO2, atingir intensidades maiores. E, portanto, ele tem um pace melhor, ele vai ter uma prova melhor. E a economia de corrida, ela é muito relacionada com a execução do gesto técnico, né? E aí eu queria que você, né, dissertasse um pouco aí para o pessoal sobre a economia de corrida. Eu sei que, né, você poderia ter 8 dias para falar disso, mas se você for, assim, relacionando biomecânica e economia de corrida, quais são os aspectos relevantes, ou os mais relevantes entre todos os relevantes, que você poderia citar para o pessoal e para mim, claro? Bom, Polito, quando a gente pensa nessa questão de economia de corrida, né, e como você bem pontuou, tem a ver com custo energético, é importante sinalizarmos, e aqui eu faço também um paralelo, não só com o treinamento dito como aeróbico, né, mas o treinamento de força, o treinamento resistido, da mesma forma, acreditar ou dar crédito à melhora do desempenho em determinada tarefa, pensando única e exclusivamente, mais uma vez eu digo, em um único fator, em uma única dimensão, é uma visão bastante reducionista e bastante limitada de um fenômeno. E assim como a gente pensa no termo de força, no termo de corrida, quando a gente pensa na eficiência de forma específica, a gente poderia colocar aqui 5, pelo menos, parâmetros, 5 indicadores, 5 fatores que estariam relacionados com a economia de corrida. Basicamente, primeiro, né, o fator que não dá para a gente modificar, que é denominado genética. A genética não tem jeito, né? O Pai Celestial foi lá, nos deu e é isso que a gente tem e tá lá. Por isso que Federer só tem um, Usain Bolt só tem um, Pelé só tem um, Cristiano Ronaldo só tem um, Ayrton Senna só teve um. Então, enfim, tem essa questão genética que, de certa forma, determina do trabalho que eu estou notando aqui, tá? O nosso desempenho, né? Quando a gente pensa, então, nessa questão de desempenho, na economia de corrida, de forma específica, primeiro considerando essa questão da genética, mas depois dessa genética, a gente tem pelo menos 5 fatores ou 5 indicadores de eficiência que estão intimamente associadas com essa economia de corrida. O primeiro deles é uma eficiência que a gente chama de eficiência metabólica, que aí, muitos deles você certamente tem muito mais para falar que eu. Mas, assim, só para o pessoal que está nos ouvindo aqui, a eficiência metabólica, ela tem a ver, por exemplo, com controle de temperatura, tem a ver com densidade mitocondrial, tem a ver com tipo de fibra muscular, né? Então, tem dados bem interessantes na literatura que apontam
que o aumento de 1 grau Celsius na nossa temperatura corporal, eu tenho um aumento de 5% no consumo ou no custo energético. Então, isso já é certamente determinado por um aspecto genético. Não dá para a gente modificar, pelo menos até onde é do meu conhecimento, por meio do treinamento, a tipagem de fibra. Então, isso não tem muito como a gente mudar, mas é um fator que deve ser considerado. Aquela velha máxima também, né? Quem nasceu para ser lagartixa nunca vai ser jacaré ou crocodilo, não tem isso? Então, o pessoal fala sempre dessa forma. Então, esse é um fator que interfere, mas não dá para a gente modificar. O segundo fator, né, que tem a ver... uma prova de maratona, né? Exato, exato. O segundo é a questão da eficiência cardiorrespiratória propriamente dita, que aí tem a ver com o VO2 máximo, e que você tão bem apontou, tem pessoas que têm um grande valor de VO2 máximo, mas não necessariamente chegam na frente em uma prova de 10K, de 21, de 42K, né, uma maratona, porque, mais uma vez, existem estes outros fatores que determinam o desempenho. Mas é claro que a gente, pensando numa economia de corrida, não dá para pensar também que uma pessoa como eu, que acabou de sair há 3 semanas de uma UTI, que tem provavelmente um VO2 máximo extremamente baixo, vai conseguir ganhar de uma pessoa que tem um VO2 muito alto numa maratona. Então, parte-se do pressuposto que o VO2 máximo também é um parâmetro, mas ele torna-se basicamente como uma questão primordial para o desempenho na corrida, para ter uma eficiência, né? A gente estava discutindo essas questões de VO2 máximo. Tudo bem, você pode ter uma pessoa de 50 e uma pessoa de 48. Essa de 48 pode ganhar da de 50, mas a de 32 nunca vai ganhar da de 50. Né? Porque, enfim, tem uma limitação. Pegar o primeiro e o último colocado da São Silvestre, o último nunca vai ganhar do primeiro, né? Depois disso, tem até a questão do treinamento, que aí a gente pode discutir um pouco mais sobre o treinamento e a biomecânica, mas tem também a questão da eficiência neuromuscular. E aqui, Polito, isso está intimamente associado com as questões biomecânicas. Aqui é o primeiro parâmetro que a gente tem que considerar. Porque, de fato, né, como diz a resposta neuromuscular, depende do aspecto neural, mas também depende de um aspecto muscular. E aí, quando a gente pensa no muscular, a gente está pensando na capacidade de produção de força. Então, a gente assume, num primeiro momento, que a pessoa que tem mais força, e aí a gente está pensando numa questão conceitual, mas para provas de maior duração, a gente pensaria na resistência de força ou de potência, teoricamente teria uma maior eficiência neuromuscular. Mas baseado em um monte de estudo aí que tem na literatura, também a maior potência muscular não necessariamente vai induzir a maior desempenho ou maior eficiência. Senão nós teríamos as pessoas com grande volume muscular, extremamente potentes, ganhando maratona. E se a gente for ver, falar potência por potência, provavelmente, potência neuromuscular falando, provavelmente o Usain Bolt tem uma potência maior do que... deixa eu ver... Qual o último queniano que ganhou maratona aí? Maratona não, a São Silvestre, você lembra? Fala um maratonista aí. O Candi. Então nunca o Usain Bolt vai ter uma maior potência muscular do que o maratonista. No entanto, na hora que ele vai correr 42 quilômetros, o maratonista vai chegar décadas na frente do Usain Bolt. Tem essa questão. Mas, acima de tudo, quando a gente pensa na questão neuromuscular, Polito, e pensando num aspecto mecânico, que inclusive é um dos parâmetros de rigidez ou stiffness. Stiffness ou rigidez, pensando mecanicamente, é aquela capacidade que o músculo tem de se deformar e voltar à sua condição original. A quantidade de energia que você precisa gerar para deformar o músculo e voltar à sua condição original. O quanto que aquele músculo está resistente a essa capacidade de produção de força. E por que esse é um parâmetro muito importante quando a gente pensa na economia de corrida, no desempenho, pensando em exercício aeróbico?
Porque junto com as proteínas contráteis que nós temos lá, e que a gente sempre comenta, da tal da actina e miosina, nós temos outros tecidos ali que são denominados componentes elásticos. Que lá na anatomia a gente falava do endomísio, epimísio e perimísio, né? Que são tecidos altamente ricos em colágeno. Então eles têm uma possibilidade de alongar e voltar à sua condição original, o que nós chamamos de extensibilidade e elasticidade. Se deforma e volta à sua condição original. E por que isso tem se falado demais nesse stiffness? Porque esse stiffness, se você tiver um stiffness muito alto, essa rigidez muscular muito alta, você vai precisar gerar uma grande força para a deformação. E aí você, durante a corrida, você vai precisar gerar uma grande quantidade de força ou sobrecarga e fatalmente você vai ter uma perda de eficiência. Por outro lado, se você tiver uma baixa rigidez, um baixo stiffness, esse músculo ele se deforma com muita facilidade. Parece aquele elástico velho, sabe? Qualquer força que você fizer, ele se deforma. E aí você perde muita energia, porque a força produzida vai ser para desacelerar um corpo, por exemplo, na fase descendente, né? Na hora que ele bate o pé no chão. Então, os estudos têm mostrado para a gente que esse stiffness, ou a capacidade de resistir a uma deformação, é uma variável absurdamente importante para a economia de corrida. Mesmo porque, se eu tenho, e aí já pensando não só na questão da eficiência neuromuscular, mas pensando já em parâmetro mecânico mesmo, se eu tenho uma boa capacidade de fazer o meu músculo, meu tecido miotendíneo, se deformar e voltar à sua condição original, quando eu deformo, graças a esse componente elástico, eu gero energia. E aí, quando esse músculo volta à sua condição original, essa volta, o que seria uma contração, vamos colocar assim, concêntrica, ela não vai depender fundamentalmente do ATP. Ele vai depender muito desta energia que foi gerada com o alongamento miotendíneo. Então, eu consigo aumentar a eficiência muscular com reduzido gasto energético. E isso é muito importante para a economia de corrida. Então, quando a gente pensa em economia de corrida pelo prisma da biomecânica, a primeira coisa que a gente tem que pensar é nessa questão do stiffness, e não tanto, por exemplo, em cadência, em frequência, em correr na subida, correr na descida, porque as pessoas, normalmente, elas pensam muito, Polito, que alterando ou induzindo uma pessoa ao cumprimento de passo maior, aumenta mais a passada, aumenta a sua frequência. Tem estudos aí, estudos não, né? Primeiro começou a se falar na internet que precisava manter uma cadência de 180, tem algumas coisas para ciclismo, cadência de 90, 120, 140. Agora, isso não dá para a gente determinar desta forma. Por quê? Porque depende, esses parâmetros todos eles dependem, além de uma condição de treinamento, de aspectos antropométricos. Vamos colocar aqui um exemplo no esporte. Mais uma vez, o Usain Bolt, que é da corrida, e põe lá ou o Phelps, né? E você põe Arthur Zanetti. Proporcionalmente, eles são totalmente diferentes. Né? Se você pensar no Usain Bolt, ele tem membros muito longos em relação ao tronco. Já o Zanetti, não. O Zanetti tem tronco maior em relação aos membros superiores e inferiores. Então não adianta falar para eles, corram com uma mesma cadência, com uma mesma frequência de passo, com o mesmo comprimento de passo, de passada, pensando que aquele treinamento será amplo, será eficiente para os dois, porque proporcionalmente eles são diferentes. É o primeiro princípio de treinamento físico, a individualidade biológica. Então, gente, assim, a gente precisa considerar na questão da corrida que se você quer melhorar a corrida do seu cliente, do seu aluno, do seu paciente ou a sua corrida,
Primeira coisa que você tem que considerar é a questão da individualidade biológica. Né? Considere aspectos antropométricos, considere a sua genética. Não saia aí alegremente falando, não, vou correr com uma maior passada, maior comprimento, porque isso não vai necessariamente melhorar o seu rendimento a médio e longo prazo. Né? Tem estudos, inclusive, Polito, mostrando que quando a gente induz um aumento do comprimento ou a distância percorrida de um passo, de um contato ao outro, né? Se eu induzir o aumento desse valor, eu tenho um aumento de custo energético. E se eu tenho uma também redução desse valor, eu também tenho um aumento do custo energético. Então, se a gente pensar em economia de corrida, não adianta eu, quanto treinador, ou até mesmo quanto praticante, falar, não, eu tenho que aumentar o comprimento loucamente, porque isso pode aumentar o meu custo energético. Então, como é que eu determino isso? Não determina, deixa que o seu organismo determina. Conforme você for melhorando o seu desempenho, naturalmente o comprimento do seu passo, da sua passada, vai aumentar. Não é o parâmetro que a gente tem que se preocupar. Às vezes a gente se preocupa com isso e aí acaba deixando de obter grandes resultados em termos de médio e longo prazo. Deu para entender aí? Deu. Oh, eu estava com cara sério aqui porque eu estava tentando entender. O Claudião está aqui, ó. Um monte dessas lives que vão aparecendo os amigos lá. O Bruno, Vespasiano, o grande professor Bruno, Claudião. O Claudião ele é fanático pelo meu sorriso, né? Ele... O Claudião, ele é fanático pelo meu sorriso. Ele tá até cobrando aí o sorriso Colgate aí. Ah, o Claudião. O Claudião é... Nossa, eu lembro uma vez a gente saiu depois de uma aula e falou assim, não, tudo bem, essa cerveja é na minha... Pode deixar... A gente falou assim, não, deixa comigo, deixa no meu peito. Ele falou, não, essa aqui vai nas minhas costas. E aí, lembro que derrubaram uma bandeja cheia de cerveja nas costas dele. Enfim, foi super divertido. Mas, enfim... Vamos em frente. Esses são os bastidores. Agora, me diz uma coisa. Eu li um estudo do Colégio Americano que os caras verificaram o stiffness de perna lá, e aí eles verificaram os calçados. Um minimalista com peso acrescido, porque para isolar a variável peso do calçado, já que ele é mais leve, né, eles colocaram um pezinho a mais, um chumbinho ali no minimalista para deixar com o mesmo peso do calçado tradicional e o calçado tradicional. E verificaram ao longo da prova, ao longo de um determinado período de tempo da corrida, o quanto que esse stiffness ele ia aumentando. E aí eles observaram que aumentou mais no calçado tradicional do que no minimalista. Esse dado é confiável, é um consenso da literatura, de todos os calçados. O minimalista tem um... Só para a galera entender, minimalista é o calçado, aquele bem baixinho, né? Aquele bem levinho, bem baixinho, aquele bem básico. Parece um pedacinho de... Mas que economizaram, botaram porra. E vendem por R$1.000, né? Não, o minimalista é um pouco menos, né? Esses que normalmente se fala que absorve tanto impacto, que melhora a propulsão, que os caras põem a marca de uma grande indústria automobilística lá e fala, nossa, agora se tem a marca X, eu vou voar nas pistas, né? Eles transpõem isso para a Fórmula 1. E aí os caras colocam lá que aquele calçado maior, com maior sola, mais alto, né? Então, o minimalista é só a solinha de borracha, vamos colocar assim, né? E ele melhora mesmo essa condição de stiffness ou isso é um artigo isolado? Não, a grande questão do calçado, se a gente pensar não só no stiffness, né? A gente pensar no calçado, e aí pensa na corrida de uma forma geral, não especificamente ao stiffness, né? Mas de uma forma geral. Se nós compararmos o calçado minimalista com o calçado tradicional, que tem maior altura, por exemplo, da sola, da entressola, né? O que esse calçado com maior entressola, o que ele produz é uma diminuição de um parâmetro mecânico que nós chamamos de pressão. E aí isso não tem nada a ver com questões hemodinâmicas, não é o 120 por 80, 160 por 80, não é nada disso. É a força dividido pela área de aplicação. Então, quando a gente tem um calçado que tem um solado maior, o que acaba acontecendo? Eu tenho uma melhor distribuição desta pressão, né?
Então, se eu tenho uma melhor distribuição de uma pressão, isso mostra ao meu organismo que, teoricamente, ele está absorvendo melhor a sobrecarga. Já tem um agente externo absorvendo a sobrecarga. Só que, mecanicamente, isso não acontece quando a gente pensa, por exemplo, no impacto. Então, o que acaba acontecendo? Quando eu uso um calçado minimalista, é como se eu tivesse a todo instante deixando o meu tecido muscular bastante atento às modificações que estão acontecendo ao longo do ciclo de marcha, corrida. Então, isso faz com que eu consiga manter um maior padrão de comportamento deste stiffness, ou dessa condição, perdão, neuromuscular, e que pode fazer com que eu tenha melhora de desempenho. Então, por isso que você vai observar até nas Olimpíadas, você não vai ver um sujeito correndo a prova de 5K, de 10K, de 42, um calçado dessa altura. O Nike Shox. Primeiro porque isso pesa. Ah, é pouquinho. Tudo bem, para mim, para o Polito, para grande parte da população, correr com tênis de 100 gramas ou de 98 gramas não vai mudar nada. Né? 110 gramas, 109, uma diferença muito pequena entre os calçados não vai produzir grande diferença. Mas para atletas de alto nível vai. Né? Então o peso já interfere, mas acima de tudo, os tênis que têm um solado menor, vamos colocar assim, mais fino, para ficar mais fácil para a gente poder discutir, eles tendem a proporcionar um melhor ajuste do tecido miotendíneo. Então, isso faz com que você consiga aumentar, alguém comentou aqui sobre o ciclo alongamento, alongamento e encurtamento, ou ciclo de alongamento e restituição, geração e restituição de energia elástica. Isso faz com que eu diminua ou retarde uma fadiga excessiva, e se eu retardo uma fadiga excessiva, eu consigo correr por mais tempo, ou no mesmo tempo com uma maior velocidade. De uma forma bastante resumida, o que eu estou querendo colocar aqui? Que os calçados com maior amortecimento, eles tendem a depender mais de um componente contrátil para ajustar oscilações e o impacto, ao ponto que o calçado minimalista tende a produzir uma menor dependência do componente contrátil. Então, o sujeito consegue manter a contração muscular por um maior tempo. Então, inclusive nesse artigo que você comentou isso, foi uma variável controlada. Eles controlaram a altura de queda nesse artigo. Então, o minimalista deu 4 milímetros de queda e o tradicional 10 milímetros de queda, exatamente por essa questão que você está mencionando. A razão queda e a altura do calcânio, do calcanhar, do calçado. Entendi. A deformação do calçado. A deformação do calçado. Quanto maior deformação, tem a mesma coisa que você pegar, sei lá, uma bola de boliche e colocar ele sobre um chiclete, lentamente. Vai ter uma deformação do chiclete, mas menor do que se você atacar com tudo a bola de boliche em cima do chiclete. Então isso influencia diretamente na mecânica da corrida. Talvez o minimalista, uma pergunta aqui, o minimalista ele faria com que eu tivesse, talvez, porque tem um outro estudo interessante que eu li, que eles falam do ângulo de flexão do joelho, e aí eles atrelam isso com a economia de corrida, que eles verificaram lá, né, vários corredores africanos e verificaram que eles têm um ângulo menor de flexão e fizeram uma relação disso com gasto energético. Eu posso juntar tudo isso num caldeirão, por exemplo, um calçado maior faz com que eu tenha um ângulo maior, tenha um peso maior de deslocamento e isso pode prejudicar a economia de corrida? Essa linha de raciocínio ela é coerente. Vou dizer correta, porque tudo muda, né? Coerente. A gente volta naquela história, né? Não dá para explicar o fenômeno por multifatorial. O cara ganhou a maratona porque ele estava correndo com o Mizuno. Né? Não dá para chegar nessa... Uma questão importante, Polito, para a gente comentar aqui com a turma, é como é determinado o que é esse ângulo você falou de joelho? Isso. De flexão de joelho. De flexão de joelho. O que a gente tem que pensar é o seguinte, turma. Imagina o seguinte, ó. Eu vou tentar fazer um desenho aqui, fica mais fácil
O papel está em branco aqui, vamos ver se vocês conseguem observar aí. Eu vou tentar fazer um desenho aqui rapidinho. Espera aí. Nada bala. Gente, considerem aí que a minha limitação no que diz respeito a questões artísticas, ok? Vamos ver se dá para ver aí, ó. Dá. Bem. Então, imagina que o sujeito está correndo para cá. Certo. Eu tenho quadril, coxa, perna e pé. Então, para cá, aqui a parte anterior, aqui a parte posterior. Certo? Então, o que o pessoal faz? E este ângulo aqui, ó, quanto menor, teoricamente mais eficiente é o corredor. Por que eles falam que este ângulo aqui, por exemplo, você retirar mais o calcânio, né, em relação ao solo, por que isso aumenta a sua eficiência? Porque, mais uma vez, você está potencializando este alongamento e geração de energia com consequente restituição dessa energia. Então, você aumenta a dependência de uma energia elástica e não de um componente contrátil a custas de ATP. E aí tem aquela hidrólise, enfim, aumento de alteração de acidose, alteração, perdão, de pH, que leva a um quadro de acidose, fadiga e redução de desempenho. Se você correr praticamente arrastando os pés, vocês podem fazer em casa na hora que acabar a live aqui. Vocês vão ver que vocês não vão conseguir desenvolver grande velocidade. Porque praticamente você não tem uma amplitude maior de movimento. Né? Então, isso também deve ser considerado. Aí você vai perguntar, Rodrigo, então, quando eu for correr, eu vou usar um educativo que vai falar com que o sujeito corra cada vez mais aproximando o calcanhar no bumbum. Não necessariamente, porque isso, mais uma vez, também depende de amplitude de movimento de tornozelo. Né? Se o sujeito tentar fazer isso e não tiver uma boa amplitude de tornozelo, de movimento de tornozelo, principalmente para dorsiflexão, então puxando a ponta do pé para cima, isso vai fazer com que ele também tenha um trabalho ainda maior do tibial anterior e de outros músculos que fazem a dorsiflexão, para puxar cada vez mais essa ponta do pé para cima, e isso vai levar a um nível de desgaste muscular muito alto, e aí fadiga precoce e diminuição de desempenho. Então vai ao contrário do que, de repente, pensava-se na eficiência de corrida. Então, até aproveitando a oportunidade aqui desse momento, por isso que muitos estudos mostram que os exercícios educativos, eles não são necessariamente, não devem ser necessariamente aplicados numa sessão de treino, que por muitas vezes eles podem ser mais prejudiciais do que benéficos. Existem estudos que mostram que eles compararam um grupo que corria, um grupo geral que corria, mas um corria e fazia treinamento educativo. E o outro só corria, mas o volume de treinamento era equivalente neles. Depois, acho que foram 6 ou 8 semanas de treinamento, o que eles observaram? Que o grupo que só correu teve melhora de desempenho, não teve alteração de sobrecarga, e o grupo que correu e fez educativo, ele melhorou a mesma coisa que o outro, só que ele teve uma tendência de menor capacidade de geração de sobrecarga. Ou seja, eu posso, de repente, estar pensando que eu estou favorecendo o meu cliente para a melhora da corrida, e ele não vai melhorar mais por causa do educativo, e muito pelo contrário, ele pode ter prejuízo no gerenciamento de carga, entre aspas, do impacto da sobrecarga articular, o que a médio e longo prazo vai levar o sujeito a uma lesão. Né? E se a gente for pensar nas assessorias, aí eu não estou colocando de forma específica A, B ou C, mas nas assessorias de corridas de uma forma geral, você vai ver que praticamente todo mundo usa educativo. E o que é assustador,
Porque quando a gente pega a literatura, a gente vai ver que quem mais se machuca é o sujeito que está começando, e essa lesão acontece normalmente em tecido cartilaginoso, não muscular, como as pessoas pensam, que tecido cartilaginoso não tem uma boa capacidade de reparação, então o sujeito pode adquirir uma lesão que fica permanente, e uma lesão acontece aproximadamente 33 horas de treino. Então, se o sujeito entrar lá do nada, fala assim, vou correr agora, vou fazer bastante alongamento, vou ficar preocupado em controlar a amplitude, vou ficar preocupado em fazer educativo, e se ele fizer 3 vezes por semana, 1 hora, em 10 semanas esse cara está lesionado. Ou seja, 2 meses e meio. 3 meses esse cara para, porque ele tem uma lesão que muitas vezes é uma lesão permanente, que é uma lesão de tecido cartilaginoso. Então, assim, o grande problema é que a gente, às vezes, se preocupa com uma coisa que não tem que se preocupar e não se preocupa com uma coisa que a gente tem que se preocupar. Então, assim, se eu posso dar uma dica para vocês, pensando nessa questão, por exemplo, de corrida, uma coisa simples, rápida, fácil e prática, né? Pensando até no treinamento da corrida propriamente dita, a gente volta àquela questão do stiffness. É que assim, olha, peça para o seu aluno, para o seu cliente, para o seu, enfim, seja lá o nome que você designar, aquela pessoa que você está prestando serviço, peça para ela correr procurando oscilar o mínimo possível o quadril, o centro de massa. Porque já se foi mostrado que quando o sujeito tem foco, que ele tem que fazer o quadril dele não oscilar tanto, entre aspas, ele tem que ir mais para frente do que para cima, isso faz com que ele tenha melhora na economia de corrida. Mas a gente tem que ser muito específico nessa dica. Porque se a gente falar para o sujeito assim, não, olha, tenta aumentar a passada, tenta aumentar a frequência, tenta não pular tanto, se a gente usar essa denominação, fazendo com que o nosso aluno tenha foco nos movimentos da perna, ele tem queda de desempenho, ele perde, ele diminui a eficiência mecânica, a eficiência ou a economia de corrida. Então a indicação é falar, olha, cuidado, presta atenção no seu quadril, na sua, entre aspas, cintura. Procure não pular tanto e correr mais, ter um deslocamento mais horizontal do que vertical. Foco ou atenção no seu quadril. Isso é muito mais eficiente do que a gente virar e falar assim, olha, tem o primeiro contato com a ponta do pé, tem o contato com o calcanhar, não flexiona tanto o joelho. Cara, isso às vezes vai contra o que de fato o nosso cliente precisa. Então, isso é muito... Então, quanto menor a oscilação vertical do quadril, melhor, da pelve, melhor. De uma forma geral, para nós, sim. Se a gente for levar ferro e fogo, não é assim. Porque o animal, né, que menor produz oscilação de centro de massa durante o deslocamento, que é praticamente nulo, chama-se tartaruga. E ela não tem uma grande... Mas nós, né, os seres humanos, quando eles tentam aumentar, alterar a corrida, eles começam a saltar mais do que correr. Então ele tem isso aqui, ó. Isso aqui de deslocamento vertical e isso de horizontal. Então ele tem uma passada curtinha. E o que a gente precisa procurar é isso aqui, ó. Um maior deslocamento entre um contato e outro do pé, oscilando o mínimo possível. Oscilação sempre vai ter. A gente precisa orientar os nossos alunos, nossos clientes, a buscar uma menor oscilação do quadril. Não falem para eles ficarem atentos ao pé, à coxa, à perna, porque isso vai diminuir a economia de corrida. E por quê? Então, a menor velocidade horizontal da pelve também auxiliaria na economia de corrida? Menor oscilação horizontal? A menor velocidade horizontal. Não, porque a velocidade horizontal tem a ver com quanto você está deslocando horizontalmente. Então, quanto maior esse deslocamento horizontal, maior a velocidade, mais rápido você está correndo. Pensa assim, você andando e eu falar para você, dá um sprint, dá um tiro de 10 metros. O seu deslocamento horizontal vai ser muito maior, se comparado à marcha com a corrida em alta velocidade. Então, é natural que isso aumente.
Por isso que a gente não tem que ficar preocupado com os nossos clientes a falar, tenta aumentar. Cara, não tem que tentar aumentar. Isso naturalmente vai acontecer na medida que ele melhorar. Ele precisa adotar aquele comprimento e a frequência, quantas vezes ele bate o pé no chão, de forma autoselecionada, de acordo com o que os seus aspectos biológicos determinam, com o seu histórico de lesão, com o seu estilo de corrida. Né, gente? Mais uma vez, pensando nessa questão do educativo, se a gente pegar lá o Emil Zatopek, né, que foi um dos maiores corredores de todos os tempos, foi o único cara a ganhar 5 mil, 10 mil e maratona numa mesma Olimpíada. Então não dá para falar que o cara corria mal. Né? Os jornalistas descreviam o cara que ele corria parecendo que estava com uma corda no pescoço. Porque um braço era assim, deslocamento médio lateral, e o outro antero-posterior. Então o cara corria literalmente assim, ó. Se alguém correr assim na rua, você pode ter certeza. Se vai correr na marginal, alguém vai parar o carro, vai causar um acidente e falar, não, tá errado, tá errado. E se o cara tiver uma alteração no acrônio de nascença que faz com que ele não consiga produzir antero-posterior. Tem até um post que eu fiz aí também, depois vocês dão uma olhadinha lá, que fala que, inclusive, quando nós controlamos os movimentos dos braços, nós aumentamos o custo metabólico. Se eu aumento o custo metabólico, eu diminuo a eficiência de corrida. Então, para que se preocupar como o cara está mexendo o braço? Quem falou que tem que ficar 90 graus assim? Cara, deixa que o organismo vai ajustar isso pro cara. Conforme ele for correndo, ele vai achar a forma adequada para o organismo dele, para a estrutura biológica. Não tem jeito. Que fantástico. Ó, o Então, João está assim, perguntando aqui, ter mais contato com o solo aumenta mais a velocidade de corrida? como é que é? O João está perguntando aqui, ter mais contato com o solo aumenta mais a velocidade de corrida? A velocidade, de certa forma, é definida pela frequência e pela amplitude, né? Normalmente, quando a gente aumenta a velocidade de corrida, a gente diminui o tempo de contato. E isso é bastante importante também, porque lembra que eu falei para vocês do stiffness, do ciclo alongamento e encurtamento, da geração da energia elástica e da restituição, que a gente pode dar uma maior dependência do componente elástico e menos do contrátil, ou seja, gastar menos ATP e aí ter menos fadiga. Essa energia que é gerada pelo alongamento, pela fase excêntrica, vamos colocar assim, ela só é restituída e só vai auxiliar no processo concêntrico, vamos colocar assim, se essa transição de excêntrico para concêntrico acontecer de forma rápida. Se essa transição de excêntrico para concêntrico for ocorrer de forma lenta, essa energia vai ser dissipada na forma de calor. Então, você vai depender mais de quem? Actina e miosina, mais ATP, alteração de pH, acidose, fadiga, acabou. Quer ver um exemplo claro disso? Pega aí qualquer um de vocês, vocês já devem ter corrido alguma vez na areia fofa na praia. E quando você corre na areia fofa na praia, você corre 50 metros, parece que seu quadríceps vai sair do corpo. De tanta acidose que é acumulada. Se você correr na mesma velocidade no calçadão da praia, mesmo que você esteja de chinelo de tira, aquele que solta, que você coloca um clips depois, enfim, aqueles tradicionais lá, os populares Havaiana, mas se você tiver de Havaiana, você vai correr na mesma velocidade e seu cansaço vai ser infinitamente menor. Porque quando você está correndo no solo, lá no calçadão da praia, na hora que você bate o pé no chão, você já tira. Quando você vai para areia, não. Você vai na areia fofa, que você mete o pezão na areia, o que acontece? Afunda. Esse pé vai se acomodar, vai ter a estabilização, tem a deformação da própria areia, para depois ir para outra fase. Então, aquela energia gerada na fase excêntrica, que poderia auxiliar na fase concêntrica, se perde na forma de calor. A gente já falou aqui que o aumento de 1 grau Celsius aumenta em 5% o custo energético. Então, eu perdi calor natural, perdi a energia elástica, já foi direcionada para calor, eu já tenho uma perda de desempenho por ali. E aí, como é que faz para esse músculo voltar, entre aspas, à sua condição original, na parte concêntrica? Actina e miosina.
ATP, hidrólise do ATP, alteração de pH, fadiga, e você vai correr menos. Então, por isso que quando a gente aumenta a velocidade, também a gente tenta bater menos, ficar menos tempo com o pé no chão. Um exemplo claro que dá para a gente perceber isso, Polito, é se você comparar um corredor de 100 metros e um maratonista. Se você vê quanto tempo cada um deles fica em contato com o solo, você vai ver que o maratonista normalmente vai lá, coloca o calcanhar, né? O retropé, médio pé, antepé e sai. Porque, enfim, para ele não necessariamente é mais vantajoso correr na ponta do pé. Agora, se o sujeito está correndo 100 metros, se ele colocar o retropé, médio pé, antepé para sair, o cara já bateu lá na frente, já ganhou medalha de ouro e não chegou nem nos 20 metros. Então, mais uma vez, não adianta a gente ficar falando para o sujeito, olha, tira rápido, cara, deixa que o organismo dele naturalmente vai se adaptar àquilo que ele precisa. Fantástico. Deixa eu ver mais falando aqui. Eu tenho aqui, encurtamento no posterior, prejudica o desempenho de corrida? Não necessariamente o desempenho, mas influencia muito no risco de lesão. O encurtamento, ele é um dos fatores, por exemplo, que leva a um desequilíbrio no movimento da coxa, não só no plano sagital, então não só para flexão e extensão, mas nos outros 3 planos, né? Então médio lateral, então adução e abdução, e também no longitudinal, na rotação interna e externa. Então ele leva a um desequilíbrio nessa condição articular, né, no quadril, que vai também ser transferida para o joelho, que pode chegar no tornozelo. Então, entra num cascateamento de ação e isso aumenta o risco de lesão. E, assim, de uma forma geral, a estrutura articular, o complexo do joelho, ele é um complexo que é vocacionado para gerenciamento de carga. Quando a gente pensa no quadril e no tornozelo, eles são, entre aspas, feitos para gerar força, propulsão. E quando a gente pensa no joelho, ele foi feito para gerenciar sobrecarga. Então, ele gerencia muito e gera pouca força. Então, só por isso a gente também já sabe que você vai treinar, não adianta você ficar fazendo cadeira extensora para melhorar a corrida do cara, que não vai dar certo. Quem está gerando força é o quadril. Tem uma alteração na força e na flexibilidade dos posteriores de coxa, eu começo a produzir um desarranjo nessa estrutura que vai ser perpetuada, né? E aí, enfim, o risco de lesão aumenta. Que vai também mais coincidir com a pergunta do João sobre treinamento pliométrico, se ajuda no desempenho, né? Com certeza, principalmente devido à melhora de todos os padrões neuromusculares. Perfeito, olha só. Intra, metabólicas. Bem legal. Acho que eu vou até fazer um post dele depois para vocês. Que eles compararam 3 grupos. Durante 8 semanas, 3 vezes por semana. Um grupo fazia treinamento que eles chamaram de treinamento complexo. O que era o treinamento complexo? Treinamento de força e pliométrico, alta intensidade de força e pliométrico. O grupo que treinou com alta intensidade, mas sem o pliométrico. E o grupo que fez treinamento de força tradicional, mas com baixa intensidade, algo em torno de 40% de um movimento máximo, né? Eles fizeram a equalização lá de movimentos, enfim, não vou entrar muito neste mérito, porque assim, não é minha especialidade, não tenho um amplo domínio nessa questão de quantificações de carga. Depois você pode até ler o artigo também, Polito, e claro, se você ainda não, até falar com a galera aí. Mas eu não sei exatamente essa equalização de cargas. Eles colocaram lá de um jeito que foi estabelecida uma proporção. E aí, o que eles colocaram os sujeitos para correr a 12, 14 e 16 km por hora? O que eles viram? Que o que correu a 16 km por hora, o grupo que fez o treinamento complexo, portanto, com pliometria e tal,
ele teve uma diminuição na concentração de lactato, que está também associado com a economia de movimento, economia de corrida, dado aquela questão da eficiência metabólica, cardiorrespiratória, assim vai. Ele teve uma diminuição da concentração de lactato quando correu a 16 km por hora. Os outros dois grupos não tiveram alteração entre os grupos, entre eles, né? Então, baixa intensidade e alta intensidade não interferiram na resposta do lactato. Só quando você colocou o pliométrico que você fez com que o sujeito tivesse uma maior eficiência. Mas eles perceberam também que em velocidades submáximas, né, a 12 a 14 km por hora, então dá para ver que eram pessoas acostumadas a correr, né? Não houve diferença importante entre os três grupos, com significância estatística. Então, o que esse estudo nos leva, pensando mecanicamente, tá? O que nos leva a considerar é que quanto mais intenso, mais próximo ao meu limite eu estiver, maior vai ser a contribuição dos treinamentos com pliometria. Se eu vou correr uma velocidade submáxima, ou com uma menor intensidade, o tipo de treinamento, se vai ser o complexo com pliometria, se vai ser alta intensidade, se vai ser baixa intensidade, ou seja, vamos traçar um paralelo aqui, o que popularmente o pessoal fala, alta intensidade para ter maior hipertrofia, e menor intensidade para trabalhar mais a resistência muscular, né? Esses dois vão ter igual eficiência quando você está trabalhando em velocidades mais baixas. Quando você está próximo à máxima, não, eu quero melhorar meu tempo em 21 quilômetros, eu quero melhorar meu tempo em 10 quilômetros. Então, se eu vou fazer um treinamento voltado para um desempenho maior, eu tenho que botar o pliométrico. Porque senão talvez eu não consiga ter uma transferência daquilo que eu estou treinando na musculação para aquilo que eu estou experimentando na corrida. Então, eu acho que é uma das grandes dificuldades que a gente tem, né? Acho que o modelo de treinamento, né, que acaba sendo menos controlado é o modelo de treinamento de potência que a gente tem dentro das academias. Mesmo porque, né, é muito fácil, a pessoa às vezes fala assim, o guideline para treinar força é 4 séries de 10, não é nem isso, né? Mas o cara acha que é. Aí quando você fala assim, e qual que é o de pliométrico? Né? A pessoa ainda contabiliza o volume por meio do número de saltos e não por número de contatos, que são dois conceitos diferentes. Então, o treinamento pliométrico, dá para você escrever uma bíblia sobre ele isoladamente. Né? O treinamento pliométrico o treinamento de potência, de uma maneira geral, e, de certa forma, eles estão relacionados. Né? A potência metabólica, que você tem na geração da energia pelo metabolismo, e a potência mecânica. Então, um sem o outro não anda. Eu costumo dar o exemplo da creatina, né? A galera fala assim, o creatina é bom? Depende para quem. Creatina é fantástico. Agora, você colocar a gasolina aditivada no motor velho, não vai adiantar muita coisa. Então, adianta você dar potência metabólica para quem não tem nem padrão de movimento ou potência mecânica para poder, de fato, né, fazer bom uso daquela energia. Exato. Não precisa nem ser um carro muito velho, só basta ter um motor 1.0. Agora os 1.0 estão fortes, né? 1.0, 16. Tem com turbo, aí não dá para brincar. Mas pega 1.0, aqueles de, sei lá, 5 anos atrás, não é muito velho, não. Você pega lá 1.0, velho, abria a porta, botava o pé para fora e ia empurrando na subida. Porque era ia só na chinela. Que custa 18 tem uma pergunta do Luiz aqui. Corrida na esteira é transferível para corrida de rua? Acho que ele está falando mais do aspecto mecânico. Cara, Você fez um post, inclusive, esses dias sobre isso, né? Eu fiz uns falando sobre isso, falando que em relação à sobrecarga, sobrecarga mecânica, o impacto, né, vamos falar assim. Então, não é a mesma coisa, né? Então, tem as suas limitações. Isso tem a ver também com essa questão que eu comentei anteriormente, da propriocepção, de estabilização, do trabalho muscular. Em termos metabólicos, eu também fiz até foi esse post que eu citei lá, falei, olha, gente, isso é uma visão superficial, baseada apenas neste estudo. E eu reitero isso.
Neste estudo que eu li, que acho que é de 96, não, acho que é de 96, que inclusive foi o que postei ontem, inclusive. Ele comparou que o pessoal falava assim, mas correr na rua tem a resistência do ar e correr na esteira não tem que colocar inclinação, não tem, assim por diante. E esse estudo mostrou, eles compararam corrida na rua, monitorando um terreno plano, controlando com anemômetro a questão da velocidade do vento e tal, em condições controladas, correndo na mesma velocidade, com 0 de inclinação, 1, 2, 3 e acho que 4% de inclinação. Não, acho que foi até 3. E aí o que eles viram é que quando você usa 1% de inclinação, você de fato tem uma equivalência metabólica com a corrida experimentada em rua. Então, respondendo essa pergunta, se a gente tem por pretensão mimetizar, imitar, equivaler a demanda metabólica, fisiológica da corrida na rua com a corrida na esteira, de acordo com este estudo, eu tenho que usar 1% de inclinação. Se eu alterar, colocar tanto para mais quanto para menos, eu já não tenho esta equivalência. Agora, quando a gente pensa na resposta mecânica, aí sim eu tenho diferenças super importantes. No que diz respeito à magnitude de sobrecarga, no que é denominado impacto, no que diz respeito à atividade muscular, então correr com uma maior inclinação também tende a produzir uma maior atividade de tibial anterior, justamente porque você está correndo na subida, né? Então você tem que puxar mais a ponta do pé, fazer mais uma dorsoflexão. Então eu tenho uma atividade alterada importante do tibial anterior. E aí, se eu não tenho um nível adequado de treinamento para esse sujeito, eu posso, mais uma vez, induzir a uma fadiga precoce, e aí eu tenho uma perda desse controle de movimentos do tornozelo e articulações do pé. Então, aí eu começo a alterar a pronação e supinação, altera tornozelo, e aí seu corpo vai falar, bom, estou alterando o tornozelo, dá para mexer para baixo? Não, porque tem o chão. Quem que eu vou alterar? Articulação próxima, que é o joelho. E aí o cara começa a experimentar problema no joelho. E aí fala assim, nossa, tá sentindo dor no joelho? Então vai ver que é o calçado. Compra um calçado mais macio. Piorou. Compra um calçado com maior amortecimento. Piorou. Faz alongamento. Piorou. Vamos fazer um educativo, então. Não existem evidências que suportem todos esses comportamentos. Então, o que a gente tem que fazer? Antes de tudo, né, pensando em treinamento, e aí é sua praia, Polito, é organizar as cargas de treino. Organizar as cargas de treino. Colocar o sujeito para treinar naquilo que ele pode fazer. Respeitar a individualidade biológica, tanto no que diz respeito a aspectos antropométricos, quanto aspectos metabólicos, aspectos mecânicos. Cada indivíduo é único. Se eu pegar um sujeito que nunca treinou, ou que está voltando lá depois de um ano de sedentarismo, fala para ele, não, anda aí na esteira, ou corre aí na esteira, com 1% de inclinação durante 30 minutos, daqui 2 meses o cara não anda. Por quê? Porque eu fiz bobagem, eu não adequei a carga de treinamento àquilo que ele precisa. E, assim, a literatura aponta muito bem para a gente que nessa questão de controle de treinamento, a gente tem que controlar muito o volume de treino e não a intensidade. Porque é o volume que mata, não a intensidade. Vou dar um exemplo aqui para você. Se a gente correr, né? Se nós corrermos, se a gente correr foi ótimo. Se nós corrermos a 8 km por hora por 30 minutos, ok? E depois, sei lá, depois de uma semana, se eu fizer o incremento do 8 para o 8,5, em vez de 30, corre 35 minutos. O que a gente, no dia a dia, a gente nem sentiria tanto problema assim. Só que eu tenho, mecanicamente falando, um acréscimo de 24%
do volume de treino. Que é a distância percorrida. E aí, o que acaba acontecendo? A literatura aponta para a gente que você deve produzir entre 7, 10, 12% a cada aproximadamente 3 semanas de treino. Então, se o cara está começando o exercício, ele correu 5 quilômetros, depois de 3 semanas de treino, ele pode correr mais 500 metros. Eu aposto e ganho que se nós formos em qualquer maior número de academias, maior número de grande parte das assessorias de corrida, a gente vai encontrar incrementos de carga maiores do que esse. E aí que o pessoal começa a falar, olha, eu aumentei esse volume, só que a galera não se toca que você aumentou o volume de treino. O cara vai se machucar e falar, porque corrida é de alto impacto. Mas o impacto de correndo a 8 ou 8,5, cara, praticamente não tem diferença. A corrida, mecanicamente falando, nunca será de alto impacto. Se você correr a os 11 doida. Já te dou a palavra aí, só para eu fechar o raciocínio. Se você correr a 11 por hora, mais ou menos, você vai ter lá 1,7, até 2 vezes o peso corporal. Correndo a quanto? Oi? Correndo a quanto? 11 por hora. 1,7 vezes o peso? Mais ou menos isso. Vai depender um pouco da geometria, como que você coloca a geometria de contato com o solo, mas coloca entre 1,7 e 2. Quando a gente pensa na caminhada, na marcha, eu vou ter lá valores variando de 1,2 a 1,7. E que é um valor muito pequeno. Pra você ter uma ideia, o salto triplo, que é a maior carga que a gente já tem documentado, chega a 18 vezes o peso corporal. Você viu alguém morrendo fazendo salto triplo? Se o cara chega a 18 vezes o peso corporal e está vivo, como é que você fala que 1,7 vezes o peso corporal é alto impacto? Você tem ideia do impacto de um drop jump? Hã? De um drop jump? Você tem ideia do impacto disso? Do salto Depende de profundidade? da altura de queda. Assim, de cabeça eu não me recordo, Polito, mas posso dar uma olhada e te passar. Inclusive, eu tenho esses dados. Inclusive, esse é uma das recomendações para se treinar pliometria, é você ter um bom nível de força, né? Os artesiólogos que defendem aí 200% do peso corporal no agachamento, que é para você ter arquitetura muscular para absorver tudo isso e não se lesionar com um treino pliométrico, né? Que aí é outro patamar em termos de esforço mecânico, né? Sim, sim. Deixa eu ver aqui. Uma coisa, você me passou uma informação aí que eu achei top. No treinamento, a gente trabalha com 10% de incremento semanal no máximo, por microciclo, vai? Tá bom que a gente considera um micro de 5 a 14 dias. Vamos colocar aí 5% semanal. Você passou 7 a 12% a cada 3, 4 semanas de incremento do volume. Isso para proteção... Pode até fazer entre 2 semanas, assim, o pessoal também suporta bem. Vamos colocar 2 semanas, vai, para ficar mais fácil. 12% a cada 2 semanas. Mais ou menos isso. Maravilha. Interessante. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta do Moura.f. Para você poder 1,7 vezes o peso corporal diz respeito ao quê? Ao impacto na marcha e na corrida, dependendo da velocidade. Eu acho que é essa a pergunta, não é? Deixa eu ver aqui, quem está falando, Fer. E para quem tem condromalácia patelar, para aliviar a sobrecarga. Bom, aí a gente vai entrar numa discussão, são exercícios multiarticulares ou nem só multiarticulares, mas numa questão de desenvolvimento de capacidades ou condicionais ou coordenativas. O que mais recentemente tem se falado é para você trabalhar mais a coordenação, a propriocepção em exercícios multiarticulares do que uma capacidade condicionante em exercícios uniarticulares. Exemplo, vale mais a pena você ficar fazendo exercícios de agachar e sentar, portanto, levantar e sentar da cadeira com o próprio peso corporal, em condições bipodal ou um M-corpo de cada vez, que vai gerar maior instabilidade, vai potencializar ou tende a incrementar a propriocepção, do que você colocar o sujeito na cadeira extensora com 70% de uma carga máxima e ficar limitando a amplitude de movimento. Então, aspectos coordenativos hoje se mostram mais eficientes do que os condicionais.
Não estou falando que o condicional não vai servir para nada. Dependendo da situação, dependendo do contexto, pode servir. Né? Se é um sujeito que está vindo de uma cirurgia, por exemplo, pode ser interessante. Uma pessoa que já é treinada, um atleta, talvez seja muito pouco eficiente. Não existe uma receita de bolo, mas de uma forma geral, a literatura tem mostrado para a gente que as capacidades coordenativas são mais adequadas ou têm maior possibilidade de ajuste articular do que o desenvolvimento de capacidade condicional. Tem a pergunta aqui: como aplicar potência de treinamento ao indivíduo com uma patologia como a escoliose, por exemplo? Eu responderia, Stephanie, que primeiro, aí é que entra a periodização, né? A periodização é a programação que você tem de treinamento para fazer com que cada objetivo respeite o seu meso. Treinar potência com o indivíduo, e aí o Marcel pode até falar do aspecto biomecânico, com o indivíduo com qualquer alteração postural, a gente não encontra uma recomendação dessa dentro de nenhum guideline de treinamento de potência. E não é explícito que não pode, mas também não é defendido que pode. Se fosse pela comunhão de informações que eu tenho, eu diria para você: primeiro resolva um problema, mesmo porque o foco de alguém que tem um desvio postural nem é produzir força em baixa unidade de tempo. É simplesmente, é o contrário, além disso. Né? É talvez produzir uma força ali com um caráter mais isométrico, estabilizadora, do que propriamente dito produzir força, né, ter uma curva de força-tempo ali aperfeiçoada. Então, primeiro resolve um problema. Eu costumo dizer que não dá para ter tudo na vida, né? Eu penso mais ou menos nessa linha também, mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que todo profissional da área da saúde, não uma pergunta, né? Vou dar uma resposta para uma pergunta que todo profissional da área da saúde deveria ter na ponta da língua, que é assim: depende. Né? Como trabalhar com alguém que tem escoliose? Depende. Depende do quê? Depende da alteração, da magnitude e alteração que ele tem na escoliose. Quando a gente pensa em escoliose, a gente está falando na presença de curvaturas, você olhando o sujeito pelo plano frontal, o coronal. Então, vendo o sujeito ou de frente ou de costas. Né? Então, você vê lá que tem a presença de curvaturas onde, teoricamente, não deveriam existir. Mas vamos pensar assim: se nós pegarmos 100 pessoas na rua, ou 100 pessoas dentro de uma academia, quantas dessas não terão nenhum tipo de desvio? Provavelmente, assim, o número vai ser muito baixo. Então, as alterações ou a presença destas curvaturas na população de uma forma geral, ali no plano frontal, tendo uma visão plano frontal, ela é muito frequente. Mas é claro que se for uma alteração de baixa magnitude, taca pau, de baixa magnitude e atleta. Cara, o cara quer rendimento e a baixa alteração não vai trazer grandes repercussões na carga, no gerenciamento mecânico. Tem alteração, mas não vai matar o sujeito por causa daquilo. Agora, existem alterações que não são nem alterações induzidas por hábito, mas são alterações morfológicas, que aí a gente não consegue mudar, que são de grande magnitude. Então, assim, depende do sujeito, é que assim, ó. Você fala: cara, cuidado, não nem manda para o médico, tenha lá o aval, a liberação do médico, para depois tentar fazer um trabalho, como o Polito falou, de reeducação, de equilíbrio, para depois pensar em potência. Então, a resposta é: depende. Qual o grau de escoliose, qual tipo de escoliose estamos falando? É uma sinistro convexa, é uma destro convexa, então é uma escoliose simples, é uma escoliose em S, tem desequilíbrio de quadril, não tem desequilíbrio de quadril, é morfológica, como resposta aos hábitos. O sujeito trabalha assim, ó. Ele nasceu bonitinho, assim, a coluna, tranquilo. Agora está 20 anos trabalhando assim. Na hora que ele levanta, ele vai estar assim. Mas não é que ele tem a vértebra, uma alteração na vértebra. Né? Então, é uma adaptação em resposta aos hábitos. Faça um trabalho para restabelecer uma postura, para assim desenvolver outras capacidades, como o Polito falou. Agora, o cara está aqui, ele tem uma alteração assim, ó, e o cara é atleta olímpico, não tem muita conversa, filho. Taca ali pau nesse carrinho e vamos que vamos. Então, não existe receita de bolo. Chinela, né? Dessa chinela. Agora, o Vitor está perguntando aqui, ó, tem um amigo com 42 graus em sua escoliose e 3 milímetros de diferença de uma perna para outra.
será arriscado ele treinar em alta intensidade? Então, alta intensidade de quê? É, Força, treinamento de potência, treinamento de, sei lá, um aeróbico, flexibilidade. Acima flexibilidade. de tudo, Vitor, 3 milímetros. São 3 milímetros mesmo de alteração? Ou são 3 centímetros? Porque alterações na ordem de 1 centímetro e meio, uma dismetria ou uma assimetria, é natural. Né? Então, estaria dentro daquilo que seria esperado. Agora, se for 3 centímetros, a primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar um especialista, um ortopedista, para fazer a mensuração, né, de fato, e aí existem exames específicos, né, pode ser até por intermédio de radiografia, ou até exames ambulatoriais, onde você quantifica essa alteração, e aí você, junto com o podólogo, o ortopedista, junto com o podólogo, confecciona uma órtese. Então, um pé vai estar aqui, o outro está mais baixo. Então, o que ele faz? Coloca uma órtese, equipara essa assimetria, e aí o sujeito que antes estava aqui porque tinha uma perna maior que a outra, na hora que você, entre aspas, produz uma equivalência de comprimento, ele vai ficar assim. Aí você faz um trabalho para conseguir restabelecer essa condição. Então, primeiro precisa ver de fato qual se essa escoliose é em razão da diferença, que eu não entendi se são 3 de fato milímetros ou centímetros. Devem ser centímetros, Pode né? considerar um sujeito altamente simétrico. Treinamento de força, ele joga basquete. Não, treinamento de força não vai sofrer grandes alterações por causa disso, né? Só precisa quantificar exatamente se são 3 centímetros ou 3 milímetros. Tá bom? Exatamente. Professor, o senhor disse aqui que eram 5 variáveis da economia de corrida. Eficiência metabólica, cardio, neuro, faltaram 2. Eficiência metabólica. Qual que você anotou aí? Vai falando. Eficiência metabólica, eficiência cardiorrespiratória, eficiência neuromuscular, onde entrou a neural e a muscular, e aí a gente falou bastante da rigidez, do stiffness e tudo mais. E faltaram 2. Então, eficiência biomecânica. Biomecânica. E treinamento. Então, a economia de corrida, ela vai depender também do histórico, né? Então, se o sujeito, se eu pegar uma pessoa que está habituada a correr há 10 anos e uma pessoa que está começando a correr agora, o treinamento, mesmo treinamento, elas terão diferentes níveis de economia de corrida. Se eu pensar numa organização de cargas de treino de uma temporada, por exemplo, de atletas aqui, eu vou ter lá, sei lá, assim, vou usar os termos, me perdoe aqui se eu falar alguma bobagem, mas se eu tenho lá um período de intensificação do trabalho, provavelmente a economia dele vai diminuir. Depois, quando ele tem lá sei lá, taper, processo de recuperação a médio e longo prazo, dentro da temporada, a tendência é a economia melhorar. Então, isso também depende da fase do treinamento. Depende do tipo do treinamento que a gente está utilizando. A gente comentou aqui, se eu utilizo o treinamento pliométrico, a tendência é aumentar a eficiência metabólica, a economia de corrida em intensidades mais próximas à máxima. Ok? E a da biomecânica é o que eu estava falando, de comprimento de passo, frequência, oscilação do centro de gravidade, o centro de massa, o foco no quadril e não nas pernas. Maravilha. Top. Certo? Galera, vou vender meu peixe aqui. Tá o professor Rodrigo Maciel, vou fazer que nem a galera faz pré-estreia de filme, né? Esse ator vai estar dentro do filme e tal. O professor Rodrigo Maciel vai estar dentro do curso que a gente vai lançar na quinta-feira. Quem tiver interesse aí, é a maior certificação em treinamento aeróbico que a gente vai lançar. E o professor Maciel, sempre em qualquer curso, plataforma que a gente tem aqui, né, é o nosso convidado, nossa referência em biomecânica, inclusive no futuro bem próximo, eu, ele e a Carla temos um projeto juntos aí, né, que a gente não vai dar maiores detalhes agora, mas, né, de integrar aí o conhecimento de cada um na área da fisiologia, treinamento, biomecânica e saúde crônica e tudo mais.
Quem tiver interesse em fazer parte do lançamento, saber as informações, essas coisas todas, manda um direct com a palavra aeróbico, minha equipe te manda o link, você entra lá no grupo e vê as condições que vão ser reveladas amanhã. E, ao mesmo tempo, quem está aqui, que ainda não conhecia o professor Rodrigo Maciel, que é aqui, né, aluno nosso, né, seguidor nosso, é obrigação, se você curte treinamento, se você curte exercício, se você curte biomecânica, você ir lá, dar um seguir na página. Quando a gente fala de seguir a página, não é que o Marcel ganha dinheiro a cada seguidor que ele ganha. Né? Não é que ele ganha... Né? Ninguém aqui está querendo ser ator de Hollywood. Mas, conforme ele tem seguidores e vocês interagem lá com os posts dele, mais conteúdo gratuito desse enorme, né, conhecimento que ele tem em prática, ele vai produzir para vocês e todo mundo ganha, a área ganha, a educação física ganha. A mídia social, né, ela está contaminada por muita informação ruim, mas ao mesmo tempo tem muita informação boa. Então vocês têm que começar, né, a gente tem que dar moral para quem realmente produz informação de qualidade. Eu estou no pé do Marcel aí, logo ele vai ter novidades para vocês também, né, que gostam da biomecânica e querem aprender biomecânica de forma fácil, né? Marcel, professor Rodrigo Maciel, professor doutor Rodrigo Maciel, muito obrigado mais uma vez, não só pelo aceite da live, mas pelos conhecimentos transferidos. Está aqui, ó, a galera que acha que tá tudo anotado aqui, com essa letra horrorosa, mas tá. O importante é eu entender. Né? Então, meus parabéns. E, cara, mais uma vez, muito obrigado, que eu sei que tem jogo da NBA, daqui a pouco o Marcel quer tomar uma gelada e assistir o jogo. Professor, muito obrigado de coração, viu? Polito, parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu vou deixando aqui as minhas palavras assim. Primeiro, estou muito feliz de poder estar aqui com você, com um cara que eu tenho um enorme respeito, um enorme carinho, né, por além da questão da amizade, mas por toda a competência profissional, por toda a didática, por todo o comprometimento, toda a questão ética envolvida na transmissão do conhecimento. Né? Então, puxa, fico muito feliz e sempre estarei presente. É só passar uma mensagem, falar, entra ao vivo aí, vamos conversar e estamos juntos. Tá? Então, conte comigo sempre. Aqueles que estão aqui presentes conosco, às 10h30 da noite, eu até reitero, né, vou até por além do que quem treinamento. E aqui o Polito sempre fala, né? A periodização existe em todos os aspectos. Você, por pensar no personal, você tem que ter um treinamento, uma periodização. Quem fala que periodização não serve é porque nunca aplicou ou que nunca participa da prática. Então, realmente, não sabe como é que as coisas efetivamente funcionam. E quando a gente pensa em treinamento, em estresse produzido por intermédio do movimento, aquela segmentação, aquela divisão que normalmente se faz de fisiologia e biomecânica na faculdade, é simplesmente porque não dá para você dar aula de tudo. Não dá para você dar aula de basquete e natação juntas. Vai ter a disciplina de natação, vai ter a disciplina de basquete. Não dá para você ter aula de biomecânica e de fisiologia tudo junto, porque vai atrapalhar o processo. Mas aquilo é uma segmentação didática, pedagógica. Né? Não é uma questão muito mais administrativa, vamos assim falar, do que em termos de conhecimento. Porque quando a gente fala no estresse físico, você vai falar para o sujeito correr, é claro que ele vai ter uma demanda, um ajuste fisiológico, mas junto também vai ter que produzir um ajuste mecânico. Não dá para dissociar. Não tem como nós dissociarmos isto do nosso dia a dia, daqueles que trabalham com movimento. Seja ele no aspecto da reabilitação, hoje a gente conversou aqui de corrida, mas se você for para musculação, se você for para o pilates, se você for, sei lá, para o alongamento, seja lá para qual atividade que você vá, não dá para você dissociar essas duas respostas. Então, se você quer ser uma pessoa que, de fato, tenha um diferencial no mercado, cara, você tem que entender um pouquinho de tudo. Tudo que eu estou falando, assim, de biomecânica, fisiologia e treinamento. Porque senão está sendo antagônico ao que eu disse lá no começo, né? Fala assim, quem sabe de tudo não sabe de nada, ou de quem tudo fala, de nada sabe, né? Então, assim, mas você precisa, até para entender e saber lidar mais com essa questão do dia a dia do seu cliente.
né? Hoje, com o advento da tecnologia, e eu tenho conversado muito com o Polito sobre isso, aquele profissional que tiver ali embasamento para 3 de 12, 3 de 15, anda 15, anda 30, depois de 20, queima gordura, cara, você está morto, porque tem aplicativo aí. Então você vai falar de deep learning, você vai falar de própria inteligência artificial. Cara, ferrou, né? O aplicativo vai conseguir produzir uma organização mais eficiente do que a gente, né? Porque a capacidade de armazenamento é infinita de um computador. É claro que depende das suas configurações, ok? Mas ele não descansa, não tem cansaço, não tem alteração emocional porque brigou com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, tá triste, tá feliz, dormiu pouco, dormiu muito. O computador vai fazer tudo igual. Então, se você fizer 3 de 12, 3 de 15, corre 30, depois de 20 perde gordura, frango com batata doce, cara, acabou. Daqui 6 meses, 1 ano, você não tem mais emprego. Né? Então, a gente precisa entender isso. E por último, né, falando aqui que vai ser um grande prazer ter vocês lá na minha página, no meu perfil do Insta. Mais uma vez, reitero, né, o objetivo não é monetizar nessa questão de seguidores, de fato disseminar, compartilhar conhecimento. Quanto mais vocês tirarem, por exemplo, print, colocar no Stories, a gente sabe que o Instagram tem lá a sua forma de trabalhar. Seria hipocrisia nós falarmos aqui que isso não é importante. É importante, mas é importante, acima de tudo, para que a gente consiga compartilhar cada vez mais um conhecimento, que eu acho que é isso que, de fato, vai fazer a diferença no profissional ali no ambiente prático, é trazer a ciência para a prática. Não sou dono da verdade, existem outras tantas pessoas competentes na biomecânica, mas certamente tem muita pessoa, e aqui por questões éticas eu não vou entrar no mérito, mas tem muita gente falando muita bobagem aí de biomecânica. Tem muita gente aí, por exemplo, utilizando, ou falando, ou pensando que a eletromiografia resolve o mundo, pega o eletrodo, lambe, cola na testa, sai fazendo exercício e fala que músculo A ou B é melhor ou pior. Cara, isso é temeroso. Né? Então, enfim, é para isso. Será um grande prazer e foi muito bom estar aqui com vocês também nessa noite e tomar gelada daqui a pouquinho assistindo uma NBA, porque até agora eu só estou sem querer criar merchandise, ninguém vai saber o que é refrigerante. Patrocínio. Isso como é que você... Elixir da longevidade. Exatamente, meu elixir da longevidade. Beleza? Professor Rodrigo Marcel, muito obrigado de coração. Grande prazer estar aqui. Oi? Foi comigo? Cortou. Não, você falou alguma coisa, cortou. Não, falei só que foi realmente um grande prazer e foi muito bom vocês aqui nesta noite. Que agradeço. Professor, muito obrigado a todos e todas presentes. Muito obrigado de coração aí pela confiança de vocês com a gente. Professor, muito obrigado. Você, como sempre, fantástico, conciso. Né? Que bom que você voltou aí para dar seus conhecimentos e compartilhar seus conhecimentos com a gente. Agora, não nos assuste mais e esteja conosco por um bom período de tempo aí. Para todos nós aqui, um Stephanie, vou colocar no feed para vocês verem, mas vou colocar no canal do YouTube. Oi? Beleza. Não, fala aí, tá respondendo... Não, a Stephanie está perguntando vai ficar no feed. Eu vou deixar no feed, porque tem muita gente pedindo, para vocês assistirem, e vou também, né, a galera vai editar aqui para colocar tanto no meu canal do YouTube, que é o Prof. Polito, como também no canal do YouTube do professor Rodrigo Maciel, que é o Biomecânica Fácil. Beleza? Então a gente vai editar, só que isso demora um pouco mais. Se você quiser assistir, né, em estado de urgência, aí vai ficar no feed para vocês assistirem. Sem problema. Beleza? Muito obrigado. Otávio, fica de olho na rede social aí, na minha, na do Maciel, que você vai ver. Oi? Cortou de novo. Então a gente tá... Estou falando. Pessoal, cuidem-se. Máscara, álcool gel. Recado de quem quase dobrou o cabo da Boa Esperança. Então, realmente, cuidem, porque a coisa não é brincadeira, não. Beleza? E tome a vacina, né? Tome a vacina.
O profissional da educação física, né, profissional da saúde, tem preferência aí em algumas cidades, estados, né, na vacinação. Fiquem atentos com isso, porque realmente é importante vacinar-se. Beleza, professor? Um grande abraço. Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Valeu! Tchau, gente!